Com a urgência aprovada pela Câmara, o projeto da anistia pode ser analisado diretamente em plenários sem passar por comissões. Em uma vitória da oposição ontem à noite, o placar para acelerar a tramitação da proposta, foi, digamos que elástico, né? O acordo entre a oposição e o Centrão, entre a base de Bolsonaro e do Centrão. 311 votos para acelerar a proposta contra 163. Esse texto prevê anistiar todos aqueles que participaram de atos com motivações políticas ou eleitorais a partir de outubro de 2022, mas o projeto ainda deve sofrer mudanças e deve ter como relator o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade. A expectativa é de que a proposta reduza as penas, mas não reverta as condenações do Supremo Tribunal Federal. O pessoal quer incluir aqui também o ex-presidente Jair Bolsonaro e a pena atribuída ou imposta a ele, né, Márcio Rocha? Bom dia para você. Oi, pessoal, bom dia para vocês, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Exatamente como vocês falaram, né, o projeto que prevê anistia aos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro avança lá na Câmara e vai ter essa tramitação mais acelerada. Os deputados aprovaram ontem à noite a urgência da proposta, o que permite que ela seja analisada direto no plenário, né, sem a necessidade de passar pelas comissões. Só para lembrar novamente, né, foram 311 votos a favor e 163 contrários, e eram necessários 250 votos para que essa urgência fosse aprovada. Então, dessa maneira, a gente tem a expectativa de que a votação no plenário seja feita nos próximos dias, inclusive a expectativa é que seja feita na próxima semana, na próxima quarta-feira. Para que a votação acontecesse, o presidente da Câmara, Hugo Mota, escolheu o texto do deputado Marcelo Crivella, do Republicanos. O que essa proposta diz? Que a anistia seria para quem participou de manifestações política ou eleitoral entre o dia 30 de outubro de 2022 e o dia da entrada em vigor dessa lei. E essa escolha no projeto, a gente lembra, não significa necessariamente que será o texto que vai passar pelas discussões. Por causa dessa escolha, o texto de Marcelo Crivella não tramita mais junto com o texto que aguardava votação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que propunha justamente uma anistia mais ampla. O texto original diz que a anistia proposta compreende esses crimes com motivação política e conexos, bem como aqueles definidos pelo Código Penal. No entanto, a ideia é que as discussões sobre esse projeto cheguem ao Supremo Tribunal Federal, porque, segundo os parlamentares que defendem essa proposta, é a saída para que não implique essa anistia mais ampla, focando apenas nessa redução de pena. Durante a sessão de ontem, os deputados da oposição afirmaram que a anistia vai corrigir injustiças, mas a base governista afirmou o seguinte, que a proposta é absurda justamente por incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros 7 réus que foram condenados pelo Supremo, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento que trata da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Agora, Hugo Mota, como vocês já falaram também, deve escolher o relator dessa proposta, o que pode acontecer ainda hoje. O favorito é o deputado Paulinho da Força. Segundo ele, haverá discussões sobre a anistia para encontrar um texto com o apoio na maioria da Câmara, mas ainda não há uma data confirmada para a votação dessa proposta, apesar de que a expectativa é que seja feita na próxima quarta-feira. Depois da votação, o Hugo Mota soltou uma nota falando o seguinte, que o Brasil precisa de pacificação, afirmou também que existem dentro da Câmara visões distintas e interesses divergentes sobre os acontecimentos do dia 8 de janeiro e que a votação não se trata de apagar o passado, mas de permitir que o presente seja reconciliado e o futuro construído em bases de diálogo e respeito, pois há temas urgentes à frente e o país precisa andar. A gente fica agora acompanhando, a gente deve ter essa confirmação da indicação do relator, né, nessa quinta-feira ainda. Qualquer novidade, chama vocês aí para tratar desse assunto. A questão que ontem a gente estava conversando com a Mônica, e pacificação exatamente em que sentido, né? As pessoas estão pelas ruas, estão confrontando alguma coisa. Quem quer exatamente a anistia? É um grupo muito restrito de pessoas ligadas aos que estão presos por terem cometido crimes, porque foram crimes que eles cometeram, foram julgados por isso e por isso estão respondendo judicialmente por isso, né? São as pessoas ligadas a essas pessoas e são políticos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. É um grupo tão restrito. Não sei vocês, Sheila Megali, que estão aqui no estúdio, vocês ouvem falar disso nos ambientes por onde vocês passam? Você vai no supermercado e tem gente falando, meu Deus, anistia! E tem outra pessoa
discutindo e rebatendo. No supermercado só se fala do preço das coisas. Exatamente. Então. Eu não vejo isso. Não vejo isso no ponto de ônibus, não vejo na padaria, não vejo na academia. Não sei que pacificação é essa que estão falando tanto. Não sei. Talvez eu esteja exagerando, né? A gente vive em bolhas. Mas os ambientes por onde eu passo, não vejo isso. Porque você está citando também ambientes que são muito vida real. Que é aquilo que impacta a nossa vida diretamente. Que é aquilo que diz respeito à saúde, aquilo que diz respeito à educação dos filhos. Essas são as reais preocupações, a segurança pública, as reais preocupações das pessoas com a vida em sociedade. Quando a gente fala desse projeto da anistia, a gente está falando de um grupo de pessoas julgadas, como disse a Carla, e que estariam protegidas com a aprovação desse projeto da anistia. Agora, de fato, né, quando você pensa assim, no que de fato importa, no que realmente importa para as pessoas, será? Né? Eu vejo muito movimento nas apaixonadas redes sociais. Ou sem anistia, ou vem aí a anistia, né? Hashtags, esse movimento, mas isso são bolhas. Pois é, exatamente. A das redes sociais. E aí a gente tem que confiar nas pesquisas, né? E as pesquisas mostram que esse não é um tema que importa ao brasileiro, né? E quando consultado, quando instado a opinar, né? Porque quando a gente fala assim, 64% dos brasileiros são a favor de que na embaixada, nas embaixadinhas, bola no joelho não deve contar. Porque é muito fácil. E 34% acreditam que deve contar. Nossa, o brasileiro está engajado. Não, mas é porque ele foi instado a opinar a respeito do assunto. Não quer dizer que a questão das embaixadinhas faz parte do dia a dia dele. Mas mesmo quando incentivado e confrontado com o assunto, a maioria não é a favor da anistia, segundo as pesquisas. Olha, mas as pesquisas estão enviesadas. Bom, é o que nós temos, né? Isso. Ninguém consegue conversar com 230 milhões de brasileiros. O que nós temos são as pesquisas que todas elas mostram, que esse é um assunto que não está nas bocas, como disse a Carla, não está no supermercado, não está no ponto de ônibus. E 2, quando instado a falar a respeito do assunto, o brasileiro não é a favor de que isso seja tocado adiante. Nós tivemos dezenas de tentativas de golpes de Estado no Brasil. Dezenas. E pelo menos 9 ou 10 que se concretizaram de fato. Aqui eu estou falando do Estado Novo, da deposição do Getúlio Vargas, que culminou com o suicídio do então presidente, do golpe de 64, da proclamação da República, do golpe da maioridade, enfim, são 10 golpes de Estado que se concretizaram no Brasil. E o Brasil jamais levou ao tribunal os autores destes golpes. E a história nos ensina que aqueles que foram inocentados, aliás, inocentados não, porque não foram nem levados ao tribunal, né? Aqueles que passaram impunes tentaram de novo, né? Em ocasiões em que o golpe fracassou. Porque se ele não fracassa, aí é que ele não vai ser punido mesmo, né? Aí é ele que pune aqueles que foram contra o golpe. Mas aqueles que não receberam a punição devida tentaram de novo e muitas vezes foram bem-sucedidos. Pela primeira vez, o Brasil decidiu julgar aqueles que tentaram um golpe de Estado e a tentativa aconteceu, minha gente. Não caiam nessa esparrela do golpe de velhinha com Bíblia na mão, porque não é do 8 de janeiro que nós estamos falando. Aliás, todos os advogados dos réus que já foram julgados concordam que houve uma tentativa de golpe de Estado. Eles só tiraram o corpo fora de seus clientes, mas concordam que aquilo aconteceu. Porque aconteceu, debaixo dos nossos olhos. E pela primeira vez o Brasil decide punir aqueles que tentaram subverter a nossa democracia, mas, incrível, mais de 300 deputados querem que mais uma vez nós viremos essa página sem que haja nenhuma consequência. Caso, por exemplo, do coronel Zucco, do PL, deputado que comemorou o avanço do projeto e disse que, aliás, o coronel Zucco é um daqueles que votaram a favor da PEC da impunidade, como todo o partido dele, e disse que a sociedade brasileira votou sim pela anistia. A gente trabalhou muito, mostrou todos os dias para a sociedade brasileira as injustiças que estavam sendo cometidas. Não houve devido processo legal, não houve ampla defesa, não houve golpe algum, não houve governo deposto. Não se pode punir as pessoas por cogitação, mas isso ficou registrado ali, 311 votos. O
plenário é o retrato da sociedade brasileira. E a sociedade brasileira votou sim pela anistia. O plenário não é um retrato da sociedade brasileira, né? Eu posso afirmar com alguma segurança que a sociedade brasileira não é a favor de mais impunidade para políticos, que foi o que os senhores votaram com o seu voto, inclusive, deputado Coronel Zucco, na última terça-feira, né? Então não é verdade que aquilo que é decidido dentro daquela casa seja necessariamente o desejo da sociedade, por mais que esses senhores tenham legitimidade para fazê-lo, afinal de contas foram votados. Em entrevista à BBC, o presidente Lula afirmou que se o projeto passar no Congresso, será vetado. O senhor vetará uma anistia a Bolsonaro? Deixa eu te contar, o presidente da República não se mete numa coisa do Congresso Nacional. Se os partidos políticos entenderem que é preciso dar anistia e vão votar anistia, é um problema do Congresso. Mas isso volta para o senhor sancionar ou não? O senhor vai vetar ou não? Não, se for PEC, não precisa sancionar. Mas... Sabe? Se for PEC, ou seja, se for uma lei que for aprovada e os partidos estiverem de acordo, o presidente da República, sabe, se viesse para me vetar, pode ficar certo que eu vetaria. Pode ficar certo que eu vetaria. E o senhor vetaria um projeto para reduzir as penas dos outros envolvidos? Não, veja, você está pedindo para me discutir uma coisa que é do Poder Judiciário. Veja, as pessoas ainda sequer foram presas, as pessoas ainda têm um processo de recurso. Vamos aguardar o processo. Um presidente da República pode dar indulto, um presidente da República pode fazer um monte de coisa. Mas vamos aguardar, terminar esse processo. Não há por que essa pressa toda. Vamos esperar o processo terminar, depois vamos ver o que vai fazer, vamos ver qual é o comportamento do Congresso Nacional. Nós vamos ter eleições daqui a 18 meses e já tem gente dizendo que se for eleito vai liberar, vai dar indulto. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que a anistia não significa esquecer o passado, mas sim reconciliar o presente. Não se trata de apagar o passado, mas de permitir que o presente seja reconciliado e o futuro construído em bases de diálogo e respeito. Há temas urgentes à frente e o país precisa andar. Temos na casa visões distintas e interesses divergentes sobre os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023. Como presidente da Câmara, minha missão é conduzir esse debate com equilíbrio, respeitando o regimento interno e o colégio de líderes. Não para impor uma verdade, mas para garantir que todas sejam ouvidas.